Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Resultados Digitais. Hoje o nosso tema é sobre vendas e o que muda para as empresas e os consumidores no novo normal. Eu sou a Marina Mendonça, eu sou do time de Product Marketing do RD Station CRM. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou dois convidados, que é a Mari e o Thiago, e eu vou chamar eles aqui para eles se apresentarem para vocês também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Marina, obrigado pelo convite, super legal estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Thiago, eu sou gestor do time de Growth na RD. Estou na RD há 4 anos e pouquinho, e vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje. Legal, Thiago. Obrigada, Marina, também. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Marilena, trabalho na área de vendas aqui da RD. Sou head de vendas do canal de parceiros. Então, venda do RD Station através de parceiros. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando esse tema tão latente, né, nos dias de hoje. E sejam bem-vindos aí aos nossos convidados. E vamos fazer esse bate-papo aí super legal. Bom, pessoal, hoje a gente tem algumas perguntas que vocês fizeram antes e a gente também vai ter perguntas no chat enquanto vocês vão assistindo aí. Então, mandem perguntas, interajam com a gente. A gente tem um time aí pronto para responder vocês. A gente vai tentar responder tudo durante esse período de conversa. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, para a gente falar um pouco como que está todo esse período, né, de crise que a gente está vivendo desde março já, e qual que foi a primeira mudança que vocês sentiram no resultado e na área de vocês, e agora, nesse novo normal que nós estamos vivendo, né, como que está sendo, o que que vocês estão sentindo de diferença de quando tudo começou para agora? E aí, Mari? Vamos lá. Pode ser, pode ser. Vamos trocando essa bola aqui, Thiago. Mas, então, Maria, acho que a gente assim, passou por vários estágios e talvez tudo foi muito rápido, né? A gente já está vivendo aí o terceiro mês de um impacto maior desse contexto todo externo. E o que mudou de lá para cá, né? Acho que passando assim rapidamente, talvez eu vá repetir um pouco aqui coisas que a gente já está lendo muito, ouvindo muito, né? Mas o primeiro grande impacto foi como que a gente realocou toda a estrutura, né? Isso falando muito da nossa perspectiva como gestores de times, né? No meu caso de vendas na RD, mas toda a RD realocou toda a estrutura para um trabalho né, modelo de trabalho remoto. E isso a gente também foi acompanhando todo esse primeiro impacto com os clientes e com os nossos parceiros, né? Então foi aquela quinzena de março, segunda quinzena de março, que realmente a gente ficou totalmente focado em como colocar as nossas operações rodando num outro modelo de trabalho. Então acho que esse foi o nosso primeiro grande impacto. De lá para cá, a gente teve em abril uma retomada já de aquecimento do mercado, com uma mudança bem significativa do meu ponto de vista de vendas. Os segmentos mais impactados, pequenos negócios que sofreram mais esses 15 dias de isolamento, que perderam muita receita. Por outro lado, uma transformação de segmentos que foram impulsionados diretamente pela aceleração digital, né? Então, segmentos da economia que antes ainda estavam distante do modelo digital, da aceleração digital, da digitalização, do marketing digital, sendo acelerados por todo um contexto externo, e isso já refletindo também no nosso canal e em vendas, né? Então, eu vejo que o que a gente está vivendo agora já é uma retomada, um retorno já totalmente, né, as pessoas estão voltando a um novo normal, só que tudo está voltando mais digital, né? O consumo, a forma de vender, o time de vendas, a forma de trabalhar, a forma de se relacionar. Então, o primeiro impacto desse novo normal é o quanto que a nossa vida virou mais digital, né? E isso se traduzindo para um cenário de vendas faz a gente repensar todo o contexto de como chegar no nosso consumidor, quais são os novos hábitos que ele desenvolveu, quem são os novos consumidores que podem consumir o nosso produto ou serviço
isso, porque estão impactados por essa aceleração. Então, para mim, a frase que traduz esse momento é: a gente não está vivendo uma crise, a gente está vivendo uma crise com uma transformação que acelerou em dias, meses, algo que talvez levaria, né, anos para chegar nesse nível de maturidade digital dos processos, da forma de consumir, da forma de se relacionar, de se comunicar, de trabalhar. Então, acho que esse é o impacto que a gente está sentindo nesse momento de como tudo se transformou rapidamente digitalmente. E complementando a Mari ali, acho que concordo 132%, mas acho que até quando teve essa mudança estrutural ali nos primeiros 15 dias, nossa, né? Então, a gente adaptar o nosso time a trabalhar, a gente era um time digital, mas trabalhar remoto, todo mundo ter a infraestrutura necessária para performar bem e se adaptar também, que é uma mudança para todo mundo. Eu acho que ocorreu isso com todas as empresas, né? Então, é um tanto quanto natural a gente ver as pessoas, por exemplo, consumindo menos conteúdo. Só que acho que foi um primeiro susto ali, e daí já em abril teve, como a Mari disse, essa retomada, e daí a gente começou a ver várias coisas interessantes em termos de margem acontecendo, assim. Então, por exemplo, a gente está em níveis de e-mail igual em níveis de Black Friday. Então, todo mundo está mandando e-mail, só que assim, se você contextualiza, se você usa automação para fazer personalização de jornada, você sai na frente porque é mais interessante para a pessoa, né? A pessoa vai ver aquela caixa de e-mail cheia e vai falar assim, não, isso daqui parece que tem mais contexto para mim. Então, foram coisas que a gente acho que foi muito de aprendizado também, assim. Acho que tinha vários paradigmas que a gente falava assim, esse é o que acontece para esse canal, e a gente viu várias coisas mudando. E nesses 15 primeiros dias foi um caminho de, peraí, em vez de sair fazendo um monte de coisa, vamos olhar ali para os nossos clientes, ver como que eles estão se adaptando, vamos olhar para o nosso canal de vendas e ouvir call, ouvir ligação de vendedor e ver quais são as dores que estão acontecendo para tomar ações dentro do time do marketing ali. Então, acho que é muito impossível nosso, assim, tipo, é nosso querer fazer várias ações, sair fazendo várias ações ao mesmo tempo, mas tomar esse comportamento de, não, peraí, deixa eu analisar o cenário e ver como isso se comporta, é fundamental para tomar as melhores ações, né? Então, daí a gente viu cenários como, por exemplo, mídia paga, o custo da mídia paga tá mais barato, então, por estar mais gente na internet, várias empresas diminuindo investimentos, então o leilão ficou mais barato, isso se torna uma oportunidade. E-mail, automação ser mais importante agora do que fazer campanhas em si. Em SEO, a mudança de comportamento. Então, você vai vendo vários comportamentos em cima disso. E daí, o primeiro, deixa eu garantir que o time esteja bem, que eles consigam trabalhar de forma apropriada. E o segundo diante toda essa mudança, como que a gente pode adaptar a nossa operação para conseguir performar no nível adequado, né? Então, tem todas essas mudanças que foram vários aprendizados, e pegar esse feedback de outras áreas é fundamental para isso. Tiago, eu vou pegar um gancho aqui, desculpa, Marina, te atropelar, mas acho que eu tenho uma oportunidade de a gente falar de um ponto bem importante aqui que eu vejo que em vendas fez muito sentido. A gente já é uma empresa data-driven, né? A gente já lida com dados, assim, volumosamente, e isso é o nosso business, é o nosso modelo de trabalhar, então a gente já está muito habituado, né, Tiago, a trabalhar com dados. Nesse momento, me parece que a gente está dando ainda mais importância para isso, mais do que a gente já naturalmente dava, porque já é o nosso dia a dia, né? E mais dados passou a fazer mais intensamente, né? A gente usar isso para entender o movimento do mercado, e vieram outras camadas de dados também, né? De análises aqui, né? Eu queria dividir contigo aqui da perspectiva de marketing, porque em vendas, sem dúvida, a gente começou a ampliar mais ainda os relatórios e as camadas de análise de dados, o quanto que ter essa estruturação baseada em números, em dados, para entender esse novo consumidor, né? A gente está falando muito de
de medir realmente esses novos hábitos, né? De mensurar, de transformar isso em dados para saber aonde eu aloco realmente o meu investimento e eu sou mais assertivo. Pelo menos da parte de vendas, assim, o que a gente já vinha fazendo, que já era uma camada bem intensa, ela ganhou outras análises aqui em cima para a gente entender o impacto lá fora, o comportamento e como que a gente foi direcionando os nossos esforços de time de vendas para atingir mais assertivamente esse consumidor, né? Não, total. É bem esse cenário que a gente tem que evoluir e não é gastar menos, gastar mais, é gastar certo, né? E nesse período é o que a gente tem que fazer. Então, é a gente analisar esse cenário, ver por várias perspectivas e daí como que eu sou mais assertivo na alocação de recursos em cima disso. E Mari, continuando aqui, né? Você estava contando um pouco como foi toda essa mudança. Em quase 3 meses nesse cenário, quais foram os principais aprendizados que você teve, assim, como gestora, para lidar com o seu time comercial, em termos de rendimento, meta, produtividade? Como que foi? Nossa, foram vários aprendizados. Eu vejo assim, Marina, que a gente tem né, eu falo que a felicidade aqui, né, o conforto de trabalhar num modelo que a gente já tinha o Inside Sales como metodologia, né, como forma de trabalho. Então, isso facilitou bastante. Acho que esse foi um ganho que a gente teve. A primeira preocupação que a gente teve inicialmente foi realmente garantir a segurança de todos os nossos colaboradores, né, colocando todos no trabalho modelo home office, deles e da extensão, né, das famílias e tal. Então, a primeira preocupação da RD, na primeira semana, uma das primeiras empresas que tomou a decisão de fazer o trabalho home office, foi muito olhando para a segurança dessas pessoas que trabalham com a gente, dos nossos colaboradores e das suas famílias, né? Então, acho que esse foi o primeiro, nosso grande decisão e preocupação mesmo, né? Pô, todo mundo tem que estar bem, seguro, e depois a gente foi fazendo ajustes de qualidade desse espaço de trabalho, né? Então, abrindo o escritório físico para que as pessoas pudessem pegar equipamentos e adaptar ali o espaço de trabalho, o quanto que isso é importante, né? E aí, num primeiro momento, a gente teve, assim, aquela sensação, não, tá tudo certo, né? 15 dias depois, putz, tá doendo as costas, preciso de uma cadeira, né? Então, a gente viu o quanto que essa adaptação do modelo também levou um tempo, né? O quanto que essa energia no começo foi muito, caramba, agora eu vou trabalhar em casa, deixa eu entender como que vai ser, e depois, aos poucos, a gente precisou atender necessidades mais pontuais, mas que a gente contou com um time super ágil também para fazer essa adaptação rápida. No segundo momento, foi muito rituais de gestão. Esse segundo momento foi rápido, assim, questão de horas, né? Então, a decisão tomada, todos trabalhando nas suas casas, quais são os ajustes que a gente tem que fazer aqui para deixar esse ambiente mais confortável possível. E aí a gente foi muito para a linha dos rituais. Então, tudo que a gente está fazendo, como que a gente faz isso remotamente e como que a gente preenche lacunas do que não é estruturado dentro de uma rotina de trabalho, né? Mas que acontece e é importante. Por exemplo, o café que você toma informalmente, bate o papo no corredor com o teu colaborador e ali você sente se tem uma coisa que não está legal, se tem, né, um ponto que está afetando a performance, se tem algum incômodo, se tem algum ponto a ser tratado e explorado, né? Então a gente perde um pouco perde a visibilidade do time. Então a gente trabalhava em site sales, mas nosso time todo presencial, juntos todos os dias, vivendo a energia de venda, batendo palma, pintando quadro de meta e tal. Então isso foi o ponto de atenção de como que a gente preenche essa lacuna do que era processos informais dentro do nosso modelo, da nossa rotina, e que precisavam ser de alguma forma mantidos. Então, além de fazer essa virada do que a gente já tinha de rotina para o modelo remoto, que aqui eu entendo que foi a parte mais fácil, né? Então, assim, você já tem uma estrutura de one-on-one, de reuniões de time, de discussões sobre planos de ação. Então, eu só passo a usar a tecnologia para fazer isso, beleza. Mas tem uma parte de contato aí que vivia, né, vivenciada diariamente e que a gente precisou preencher essa lacuna com outras ações. Então, foi o happy hour virtual, o café da manhã, né? Vamos tomar um cafezinho depois do almoço, vou abrir uma sala e vou ficar disponível aqui de tal e tal horário, quem quiser entrar e
só bater papo sem agenda, sem pauta. Então, a gente criou outras ações para preencher essas lacunas desses contatos mais informais que a gente mantém na nossa rotina, né? Mantinha na nossa rotina normal, antes dessa mudança, né? E aí eu vejo assim que muito também na busca de manter também um ponto importante de um time de vendas, por mais que a nossa venda seja totalmente processual, né, e isso facilita muito também, a gente na linha de que venda é uma ciência, tem um step by step para seguir, tem um playbook para seguir, então isso foi o grande ganho também da nossa área, né, a gente sabe o processo que precisa ser seguido, independente de onde você está. Então, você leva isso para o ambiente que você estiver e o processo é o mesmo. E eu vejo que o ponto de ganho, assim, que a gente precisou evidenciar ainda mais, que a gente também tinha como prática, mas foi preciso colocar bastante luz para isso, né, e tratar isso com bastante intenção nesse momento, foi definição clara de quais indicadores a gente acompanharia, né, diariamente, a medição de parte do processo que talvez antes não estava tão mensurada, né, tão claramente medida, ou era medida, mas não era tão acompanhada com tanta lupa ali, e a comunicação com o time com toda a clareza, assim, olha, né, dado que a gente está operando dessa forma, trabalhando dessa forma, a gente assume que teremos uma rotina de analisar esses indicadores de performance, de produtividade, e muito como a visão de se a produtividade teve um impacto negativo, se ela caiu, o que está acontecendo do outro lado? Porque eu perdi, né, o meu campo de visão ali do time, então passa a refletir no indicador mesmo, numericamente, né, alguma situação que eu precise ir lá e resolver e tratar. Então, acho que foi uma definição clara de quais indicadores, medir exatamente o processo, né, e dar visibilidade, criar todos os reportes, compartilhar com todo o time os reportes, para que eles acompanhem o número que eu também estou acompanhando, então está todo mundo olhando para o mesmo dashboard, todo mundo olhando para o mesmo painel, para o mesmo acompanhamento, e essa comunicação de essa será a nossa rotina e a gente vai olhar juntos para esses indicadores, porque isso é o termômetro de que a nossa operação está fluindo, está acontecendo, estando num modelo de trabalho remoto e também vivenciando um cenário turbulento, de crise, de instabilidade, de incerteza, né? E toda essa mudança que vem acontecendo também no aspecto do mercado de vendas. Então, para mim, a lição do momento foi muito essa, assim, de olhar para isso com mais intenção do que a gente já olhava naturalmente. Total, eu senti a mesma coisa também com o time aqui. Eu sou da área de marketing, trabalho muito com o time de vendas do CRM e foi muito engraçado, assim, a gente já tinha uma proximidade, mas foi necessário a gente ter reuniões semanais, falar, conversar, todo mundo olhar os mesmos números, entender onde o trabalho de marketing estava impactando no trabalho de vendas, como a gente poderia melhorar. É muito um processo de você olhar cada detalhe para conseguir tirar o máximo daquilo, né? Porque a gente trabalhou mesmo num processo de aprendizado, de evolução e com tudo acontecendo ao mesmo tempo. É bem isso que você falou mesmo. E, Thiago, conta pra gente um pouco da área de growth, né? Você também é responsável por encontrar saídas para esses problemas todos que aparecem e surgem no meio do caminho. E como que foi a organização do seu time? O que vocês mudaram? O que vocês aprenderam? Bom, acho que, como eu acho que eu comentei antes, né? Eu gosto muito daquela frase do Lincoln de, se você tiver X horas, se você tiver 6 horas para cortar uma árvore, você passa 5h50 ali afiando o machado. E é muito esse afiar o machado que vai direcionar o que a gente faz de análise certa ou errada. Então, de caminho certo ou errado. E através de análise. Então, muito do que o time fez ali é você, primeiro, garantir que todo mundo está bem, garantir produtividade. Então, acho que até um ponto, pegando um ponto que a Mari trouxe de aprendizado sobre rituais de gestão, até nos one-on-ones que a gente faz, né, com os nossos liderados, basicamente, na primeira parte ali,
Antes era projeto, carreira e tal, mas a primeira parte do one-on-one a gente fala como que você tá, né? Então, como que você tá se sentindo, o que que você tá fazendo, como você está se adaptando. Tem gente que tem filho em casa e daí não tem creche, não tem escola, então tem toda essa adaptação. Mas indo para uma parte do marketing em si, então basicamente onde você deveria gastar energia e onde você não deveria gastar energia. Muita coisa mudou. Então, ao invés de sair fazendo N ações, que a gente poderia estar caminhando disparado, a gente falou, tá, mas peraí, vamos entender, vamos fazer as ações que a gente tem certeza e vamos entender o que a gente não tem certeza. E daí, o que a gente fez? De cara, assim, a gente já fez um webinar como esse, trazendo, junto com a Rock, né, trazendo a André Siqueira, junto com o Vitor Peçanha, para as pessoas perguntarem quais são as dúvidas que elas tinham. E daí isso a gente começou a coletar feedback. A gente teve mais de 500 perguntas nesse webinar. Então, e daí a gente começou a pegar, não, vamos pegar o feedback de clientes também. Quais setores estão sendo mais impactados? Vamos olhar para produto, que tipo de empresa está usando mais, está usando menos o produto. Vamos olhar para vendas, e daí a gente tem as gravações, tem os motivos de perda. O que está acontecendo? Qual esse cenário todo? Quais tipos de empresas, não necessariamente só setor, mas depende do porte também, depende de N coisas. Se você for B2C, pode depender de, enfim, de tamanho da família, de idade, de sexo, enfim, remuneração, depende de um monte de fatores, mas você tem que entender, de acordo com o seu negócio, como que isso pode estar impactando. E daí, seja pegando o dado quantitativo, mas o dado qualitativo também é dado, né? Então, mesmo quando você fala assim, eu não tenho dado, a RD é grande, a RD tem muito dado, mas dado qualitativo também é dado. Então, uma empresa pequena, pega o telefone, liga para o seu cliente, fala como que esse cenário está te afetando. E você vai entender como essas características, o que você, como marketing, você pode ajudar essas pessoas a falar assim, esse tipo de setor, esse tipo de característica, eu não vou conseguir vender agora, mas eu vou ajudar ela a se fortalecer para ela ficar mais forte e estar pronto para o meu produto, minha oferta de serviço produto na retomada econômica. E eu também tenho uma outra visão, que é do low hanging fruit, né? Então, o que eu consigo, por curto prazo aqui, focar meus investimentos, minha energia de margem, que vai fazer sentido, que eu vou continuar vendendo mesmo com esse cenário, que são setores, características de empresas ou consumidores que estão menos impactados. Então, daí você começa a separar esses dois cenários e em um, você continua vendendo, continua gerando demanda as is, assim, no mês, né? E em um cenário 2, você vai gerar uma demanda represada, porque você vai... O que a gente aprendeu aqui, mais o consumidor ele quer ter confiança quando ele compra o seu produto, né? E no cenário como o atual, a única coisa que ele não quer é ter desconfiança e não ter certeza que ele está fazendo o movimento certo na compra. Então, se você consegue ajudar ele durante toda a jornada dele, principalmente numa jornada difícil que ele está no momento, você pode... E a gente, como marketing, a gente tem que ter essa intencionalidade, ter esse sentimento. Então, muitas vezes não vai fazer sentido por exemplo, a gente passar para o time de vendas ali, o time da Mari, atender o time do Gustavo, que atende a parte de vendas diretas, atender e fazer uma negociação comercial com esse tipo de venda. Mas faz muito sentido eu botar ele num fluxo de nutrição onde eu posso ajudar esse lead, por exemplo, para ele evoluir, para ele entender como analisar esse cenário, igual a gente fez. Então, esse foi a forma que a gente fez e a gente aprendeu. Por que você não fazer na sua empresa, entender quais são as oportunidades e como você pode separar isso na sua empresa? Então, foi um pouco desse aprendizado que a gente teve. Até a gente saiu com um portal, né? O Fortalecer para Crescer, que reúne justamente isso. Então, todo tipo de conteúdo que a gente aprendeu aqui, então, como que a gente bota para fora, basicamente não é criar novos conteúdos, é documentar o que a gente faz. Então, como a gente pega tudo que a gente está aprendendo aqui e compartilha com a nossa audiência de forma com que eles possam aplicar no contexto deles, não é um copiar e colar, né? Porque cada empresa tem a sua particularidade, mas é olhar assim e falar, a RD fez desse jeito e ela está se comportando desse jeito. Então, como que eu posso olhar para isso e me basear, a partir disso, me basear para
para me fortalecer na minha empresa. Então foi um pouco desse cenário que a gente observou, e daí foi muito importante ter esse feedback de cliente, a gente já era próximo do time de vendas, então eu tenho reunião 2 vezes por semana com o time de vendas, e praticamente nesse período a relação virou de WhatsApp, assim, de tipo, vamos ouvir call junto. Aí a gente pega, ouvia call junto, falava, tá, essas características, vamos ver como que isso está se comportando em marketing, o que está fazendo sentido, o que não está. Então é muito ajuste, acho que as situações mudaram muito rápido, né? Então é você entendendo e você pegando e fazendo esses ajustes na operação. E a gente continua aprendendo, assim, acho que a gente nem sabe tudo ainda, está muito longe de saber tudo. Mas a gente acho que ter esse processo de aprendizado é o principal ponto, sabe, Marina? Tipo, a partir do momento que a gente estabeleceu esse processo de como a gente vai aprender, e daí é só replicar semana a semana, mês a mês, é só a gente olhar para as mesmas perspectivas e falar assim, então a gente já tem a clareza do que era março ali, da segunda metade de março, na primeira metade de março, na segunda metade de março, em abril, em maio, e isso já dá um pouco mais de clareza sobre como que vai ser junho, por exemplo. E acho que foi o principal ação que a gente fez, tá? E isso deu direcionamento para várias coisas. O planejamento de março era uma coisa que a gente tinha já desenhado, pronto, de abril e de maio, antes do lockdown ali. E daí, quando tudo aconteceu, a gente pegou, botou tudo na gaveta ali e vamos voltar para a prancheta. Vamos olhar aqui, entender cenário. E daí, esses webinars de Q&A, esse feedback do cliente, ouvir as fotos, foram fundamentais para que a gente conseguisse construir conteúdo que ajudasse a audiência, né? Então, a base do inbound ali é como você pode ser útil para o seu cliente, para o seu deal, durante toda a jornada. Então, se a realidade dele mudou, você tem que adaptar as suas ações de marketing para a nova realidade dele. Não adianta você achar que nada aconteceu e você está fazendo o que você sempre fazia, né? Então, foi um pouco dessas ações que a gente tomou ali. Sim, total. E eu acredito muito também que se você está passando por uma coisa, o seu cliente também está passando, né? Então, se a gente estava com todo esse processo de mudar e sair do escritório e ir para trabalhar de casa e refazer planejamento e mudar decisões, o nosso cliente também estava passando por isso, né? O nosso cliente também estava nesse processo de mudança, então a gente precisa se adaptar para voltar a falar a mesma linguagem dele. E acho que é isso que a gente pode passar para o pessoal que está assistindo também, né? Então, colher feedbacks e entender que se você está passando por essa dificuldade agora, seu cliente também está, ele também está se adaptando, também está mudando. Mas, passado esse primeiro impacto aí que a gente sentiu, algumas cidades já estão falando de reabertura gradual, né? Eu fico aqui em São Paulo, então já também está abrindo algumas coisas, acho que aí em Floripa também já tem algumas coisas abertas. E qual que é a opinião de vocês, assim, o que mudou definitivamente no comportamento do consumo no Brasil e como vocês enxergam esse novo normal tá desenhando, assim, o que vocês acreditam que a gente pode esperar para os próximos meses? E aí, Marlon? Vou aqui, deixa eu falar para dar uma pausa aí para você tomar uma água, Thiago. Eu vejo assim que esse novo normal ele volta, né? Como eu já falei no início e vou ser repetitiva aqui, mas considero assim relevante afirmar que a gente volta mais digital em todos os sentidos, né? O cenário que a gente viveu intensamente em março e abril, ele realmente criou novos hábitos. Ele acelerou digitalmente empresas, consumidores, o B2B, o B2C, e criou novos hábitos. E não só os novos hábitos de continuar consumindo as mesmas coisas, porém digital, né? O hábito de consumir outras coisas, de não consumir outras coisas, né? Então, a gente também tem um impacto econômico aqui que faz com que o orçamento, tanto das empresas quanto do consumidor final, também seja impactado e seja revisto e olhado com outras prioridades. Então, né, qual é o consumo que ele quer agora, que ele vai priorizar, o cuidado que ele está tendo com o orçamento dele também, o que é prioridade, onde ele realmente enxerga valor. Então, a geração de valor, o posicionamento como uma solução para o cliente nesse momento, ele se torna
ainda mais intenso, que num cenário mais favorável economicamente, as pessoas têm, obviamente, uma probabilidade, uma tendência de consumir, é quase que é um nice to have, né? Legal, vamos lá, vamos consumir, porque é legal ter, né? E é mais soft aqui, né? E quando a gente fala de uma restrição econômica de orçamento, a gente começa a ter uma série de outros tipos de objeções. Então, o gerar valor e ser uma solução aqui, ele se torna, né, já é fundamental, já é o processo, sem dúvida. A gente precisa olhar e entender o que é solução para aquele cliente, aquele consumidor nesse momento, o que virou realmente fundamental para ele, né, e como chegar nesse novo hábito, criar valor nessa jornada de compra. Então, tem sim um cenário diferente de consumo, né? Não é só o transformar e ir para o digital, acho que isso é um ponto, mas também tem o que eu passo a consumir de verdade, né? E acho que a gente pode até fazer essa provocação, o que a gente parou de consumir nesse momento, né? O que a gente passou a consumir mais e o que isso vai impactar quando a gente voltar, né? E se a gente voltar, como que vai ser essa volta, porque alguns hábitos vão ficar. E talvez a gente vai entender que foi melhor assim e que não precisava consumir aquele serviço ou aquele produto e o outro que a gente não consumia tanto passou a ser prioridade. Então, tem uma mudança de consumo sim, isso que o Thiago falou, de ouvir a call, né, entender o cliente, coletar dados, qual e quant, é o processo assim, fundamental nesse momento para entender, né, como que essa retomada acontece para o teu negócio, como essa retomada acontece para o teu cliente, para o teu business, para o teu negócio. Então, se aprofundar e conhecer o teu cliente, a tua jornada de compra, a geração de valor que você tinha antes, como ela acontecia, como ela acontece agora, quais foram os novos hábitos, sem dúvida é o primeiro passo. Tem uma situação também uma palavra que eu entendo que ela permeia muito esse momento também, que é a segurança, né? Então as pessoas querem comprar com segurança, seja física, seja online. Elas querem fazer o investimento delas, do budget delas, seja o consumidor final ou a empresa, o B2B ou B2C, com segurança, né? Então, acho que a palavra segurança aqui ela tem uma amplitude incrível, né? Porque se eu vou físico, eu quero ir com segurança. Eu vou com máscara, eu quero que o ambiente esteja protegido, esteja seguro, não seja cheio de gente, preciso estar seguro. Se eu vou no online, eu quero comprar com segurança, né? E para que o meu cartão não seja clonado, para que meu produto realmente chegue. Então, mais do que nunca, me sentir seguro numa compra virtual. E ainda assim tem a segurança econômica, né? Eu tenho o meu recurso e onde que eu coloco esse recurso, eu também quero me sentir seguro de que é o melhor investimento que eu vou fazer ali. Então, eu pensar no momento de certeza, né, o quanto que as pessoas estão lidando com essa situação de se sentirem seguro e como que a gente coloca, né, essa segurança no nosso processo de venda com os nossos clientes. Então, eu vejo que essa retomada, Mariana, que você está trazendo de algumas cidades, vem com esses impactos, né? O digital fazendo parte da nossa vida, esse momento causou algumas mudanças de comportamento e de consumo, definitivamente. Importante a gente olhar para isso, conhecer e entender esse impacto. Talvez alguns negócios no primeiro momento estão na maré, né, do impacto e ali está dando de braçada, alguns negócios mais positivamente impactados, mas essa onda também pode baixar daqui a pouco e você precisa entender o que aconteceu, né? Então, o conhecer o cliente é para os dois cenários, para o cenário de quem está com redução de receita e com mais dificuldade num segmento impactado negativamente, e a gente também fala disso com bastante segurança num cenário que você está realmente colhendo frutos do que surgiu de oportunidade por essa aceleração digital. Então, conhecer e revisitar essa jornada, revisitar toda a tua estrutura de dados, de informação sobre o teu cliente e o consumo, é fundamental em qualquer cenário, né? E aí essa visão também da segurança, né? Como que eu chego nesse cliente, como que eu coloco meu produto, meu serviço à disposição desse cliente, dessa nova jornada, nesse novo formato, pensando que ele está num momento inseguro e eu preciso entregar isso com segurança, né? Dar essa sensação de segurança. Não, perfeito. E eu acho que, trazendo esse ponto, acho que o que é necessário é nada mais do que fazer o marketing bem feito de novo, né? O básico do marketing bem feito, assim. Então, é você conhecer seu cliente. É isso que a gente precisa para ter oportunidades qualificadas no funil de vendas, para chegar ali mais alinhados entre marketing e vendas e para você ter previsibilidade no seu funil.
E daí, quando a gente fala, por exemplo, acho que tem N pesquisas que trazem que 60%, 65% das pessoas, elas já chegam no time de vendas com a decisão de compra já feita, né? Eu acho que esse número, com toda essa mudança que a gente tem, que a gente teve agora, só tende a aumentar. Então, se antes o digital não existia para muitas empresas, ou era uma parcela muito pequena da receita, o potencial disso se ter uma presença online forte deixou de ser opcional, né? Agora passou a ser obrigatória. E daí, como a Mari disse, tem que estar presente, tem que trazer essa confiança. E nada mais do que trazer essa confiança do que estar presente durante toda a jornada. Então, se você é uma imobiliária, ele tem várias outras dores antes de comprar um apartamento. E muitas vezes a pessoa vai estar olhando e falando assim, mas eu estou fazendo oferta de apartamento e ninguém está comprando, ninguém tem dinheiro. Mas talvez a pessoa tem muita gente pensando se faz mais sentido alugar ou comprar um apartamento, ou formas de investimento, ou como poupar dinheiro agora para eu comprar um apartamento daqui a 5 anos. Então, acabei de casar, eu quero comprar um apartamento daqui a pouco. Então, tem outras dores que a pessoa pode vir a ter, e você precisa conhecer o seu público justamente para estar presente e gerar essa confiança que é necessário, né? Tá. E puxando... Ficou mudo, Marina. Aí. Apertei aqui sem querer o botão. Essa parte de as pessoas estão ficando mais digital, a gente foi forçado, né? Todo mundo foi meio que forçado a ser digital. A gente fez um webinar na semana passada, na verdade, uma office hour com os nossos clientes, falando sobre vendas e tal, e a gente conversou com uma das nossas clientes, a Noara, e ela estava contando que um dos clientes dela é uma academia, e ele, né, fechou, não tinha o que fazer, todas as academias fecharam. E eles começaram, nas primeiras semanas, já começaram a se organizar para fazer as aulas online. Então, pegaram a matrícula de todos os alunos e enviaram para eles os vídeos para poder continuar fazendo academia em casa. E aí ela falou, agora que a academia vai reabrir, tipo, vai ser ótimo, porque eles vão ter de novo a parte física, mas a gente vai manter o online também, né? Porque não faz sentido mais. Agora a gente tem como atender o Brasil inteiro. A gente não tem mais só esse bairro aqui que a gente pode atender. A gente pode atender muito mais gente. A gente vai continuar fazendo o serviço online e o serviço físico. Então, acho que isso também faz parte desse novo normal, né? Que as empresas, quem mudou, se adaptou e mudou para o digital, não vai voltar mais atrás, não faz sentido, né? Então, acho que a gente tem bons momentos aí, a gente pode esperar nos próximos meses e uma evolução das empresas, assim, como um todo. A gente tem perguntas agora no chat também. Tem uma pergunta aqui da Vanessa Campos. Aí para você, Mari. Como cobrar metas e desempenho sem ser injustas com os vendedores? É difícil, hein? Vamos lá. Bom, Vanessa, obrigada por mandar aí a tua contribuição, tua pergunta super pertinente. Acho que é a dor que a gente tem, né, de como cobrar, né, a palavra cobrar já dá um arrepio aqui, sem ser injusto. Bom, primeiro, acho que people, né, o primeiro pilar que nesse momento foi fundamental. Então, olhando para o nosso movimento, a gente teve realmente, como RD de um modo geral, e depois olhando para cada gestor com seu time, um trabalho fortíssimo do time de people da RD e de nós gestores, de olhar para a saúde das pessoas, né? Então, quando a gente fala de como cobrar sem ser injusto, acho que o que vem primeiro é a gente garantir que a gente esteja dando condições adequadas, né, de trabalho, a gente esteja olhando para a saúde psicológica, mental, né? E a gente não está só sugerindo aqui um modelo de trabalho, a gente precisa assumir que as pessoas estão impactadas por todo o contexto, né? E que mesmo agora a gente já sentindo esse ar de retorno, de volta, né? De abertura das empresas, do comércio, a gente tem um impacto que ficou, né? A gente ainda tem as crianças em casa, quem tem os filhos, né? A gente ainda tem
rotinas que foram transformadas. Então, acho que o primeiro ponto é olhar para essa saúde nesse contexto todo de pessoas, né? Garantir que isso esteja ok. O outro ponto é você ter clareza do que você precisa acompanhar junto com o teu time, né? Quando a gente fala de clareza, não é uma clareza só para o gestor, né? Às vezes, eu sei os indicadores que eu preciso acompanhar e as metas que o meu time tem que entregar, mas o time não sabe. Então, quando a gente fala de clareza, é junto aqui. Você definiu junto quais são as métricas importantes para serem mensuradas, quais são os KPIs, os indicadores, quais são as metas a serem perseguidas. E essa comunicação, ela foi feita com bastante clareza e consistência num nível necessário de compreensão do time, né, de que isso seria fundamental. A gente também olhou muito para o movimento de priorização, né? O que é necessário nesse momento, o que é importante nesse momento. Então, o que eu vinha fazendo antes, o ritmo que eu tinha antes, os indicadores que eu acompanhava antes, o que disso é importante ou que outros surgiram novos. Então, fazer essa mudança nesse cenário todo e repetir os mesmos indicadores, para alguns modelos funcionaram, para outros precisou revisar e entender que novos indicadores eu preciso incluir aqui. E, de novo, participação a 4 mãos aqui, né? Do gestor com o liderado. Então, essa construção junta, você já cria um ambiente seguro, né? A gente também está falando de segurança aqui, um ambiente seguro para eu ter clareza do que eu preciso entregar, o que são as minhas prioridades, como eu vou ser medida, quais são os rituais que eu tenho de troca, de validação, né, do quanto eu estou conseguindo atender esses objetivos, essas metas. Então, fazendo isso com essa clareza, com transparência e junto com o teu time, essa cobrança ela não se torna injusta, né? Ela acaba fazendo parte ali do trabalho construído junto com o time. Então, eu iria muito por esse caminho, assim, né? Garantir que as pessoas estão bem, garantir que você tenha clareza do que é necessário agora, o que é prioridade, quais são os indicadores que fazem sentido serem medidos nesse momento e que vão te levar para as metas que você traçou, que isso tenha sido uma construção junto com o teu time, ou seja, não é novidade, né? Ninguém foi pego de surpresa porque está sendo cobrado por um indicador que, né, na cabeça do gestor era claro, mas do time não, então essa construção junto. E encaixar claramente quais são esses rituais que a gente vai olhar para esses indicadores, né? Então, olha, a gente vai fazer stand-ups diariamente para olhar para esse indicador ou para essa entrega. Semanalmente, a gente vai ter um one-on-one para falar dessa performance. Então, quando a gente tem essa clareza e essa comunicação, eu substituiria o cobrar por acompanhar, né? Acho que aí você faz um trabalho em conjunto com o teu time e talvez a cobrança seja a palavra que pode ser substituída por como eu crio um acompanhamento dessa performance. E a Hannah também mandou uma pergunta aqui para a gente, perguntando qual que é o método ou argumento que a equipe pode usar nesse período. E aí, são 2 perguntas em uma. E aí, mais para o Thiago, perguntando se o marketing pode parar. Se a gente pode parar o marketing neste momento. Não pare o marketing, acho. Não pare. É um movimento natural, né? Acho que assim, é natural do ponto que a gente tem muitas empresas que o marketing, e daí acho que o marketing começa a ser o centro de custo, né? Você não tem previsibilidade no marketing, você não sabe o que o marketing faz para geração de receita, e isso é muito ruim, porque daí você não consegue falar assim, eu estou investindo X aqui e está me saindo 2X ali. Então, assim, o primeiro ponto é conheça o que gera de receita. É normal, é natural que várias empresas tenham que fazer ajustes de fluxo, né, de fluxo de caixa, ajustes financeiros nesse momento. Só que cortar o margem é definitivamente o pior cenário, assim, porque se você corta isso, você não vai ter sua marca lembrada, e daí que não é visto, não é lembrado. O marketing é o catalisador para fazer com que o custo de aquisição de um cliente seja mais barato e que chegue melhores oportunidades no time de vendas. Então, se você faz uma ação desse tipo, pode ser muito drástica e pode ser um movimento errado para esse momento. E por mais que você, acho que assim, num primeiro cenário, olhar assim, o que está me dando receita, o que não dá, porque a gente vê muitas vezes o cenário de, eu vou cortar mídia paga. Só que, se mídia paga, eu invisto X, sai 2X aqui, e se num cenário como o atual, ele está mais barato, então eu estou investindo meio X e está saindo os mesmos 2X,
não faz sentido a gente cortar, porque ele está me gerando retorno, né? Então, é muito olhar o que te gera o retorno e o que não te gera. E quando você é impactado, você tem que ver, tá, mas mesmo se eu parar de fazer, como isso pode atrasar a minha aceleração daqui a pouco, quando tiver com a retomada econômica, né? Então é difícil você falar assim, essa é a ação que você deveria fazer. Depende muito de quanto de caixa você tem para determinar qual ação você vai fazer, como você deveria investir. Mas definitivamente parar total o marketing vai fazer só que você fique mais lento para acelerar depois. E isso pode determinar em uma dificuldade da saúde da empresa. Então, não sei, Mari, se você concorda, mas Sim. acho que é um ponto super, super importante e que muitas pessoas me perguntam no LinkedIn, assim, me mandam mensagem e falam, o que vocês estão fazendo aí? Eu devo cortar o investimento do marketing? E eu acho que é um pouco desse cenário, assim, analisar o que está gerando receita, definitivamente estabelecer isso. O que não te gera, você entender qual que é o impacto disso em vendas. Então, pode gerar um impacto de força de marca, um impacto indireto em cima disso. Então, como você consegue mensurar esses impactos. E daí, se você consegue, e quais ações você deveria tomar. Então, isso vai depender muito do fluxo de caixa, quanto de caixa você tem, para falar, cara, isso daqui é legal, mas eu não tenho caixa para sobreviver na empresa. Então, eu vou ter que cortar, e faz sentido e é natural. Mas cortar tudo, definitivamente, não é uma boa saída. Eu acho que a gente está falando de uma reflexão bacana aqui, Thiago, que é o quanto que eu sou uma empresa que, nesse momento, vou adotar a estratégia de cortar custos unicamente, o quanto eu sou uma empresa que, nesse momento, eu vou adotar a estratégia de gerar mais receita. Né? E aí, dependendo do fôlego que você tem de caixa, você consegue fazer, né, um pouco dos dois. Eu corto realmente custos em estrutura, em outras frentes que eu entendo que não impacta a minha geração de receita, e eu foco ao mesmo tempo o que eu tenho de caixa e de budget para gerar receita. Então, essa visão do desespero de sair cortando custos sem se preocupar em gerar receita, você pode estar realmente criando uma situação mais crítica ainda, quando você tira a receita do marketing, pensando que você está num momento que você precisa ser visto, né, criar autoridade digital e entrar na digitalização, e o quanto que aqui é importante a gente considerar um orçamento para marketing nessa linha, né? Então, pensar muito, eu sou uma empresa que estou voltada só para cortar custo nesse momento, toma cuidado, né? Eu sou uma empresa que estou voltada só para gerar receita, beleza, olha porque tem de excesso, que eu acho que esse é um movimento bacana também de ser feito, né? A gente atendendo, só abrindo parênteses aqui, Marina, a gente atende canal, então eu falo com agências parceiras, né? Que são os nossos grandes parceiros aí que revendem o RD Station. E, assim, é unânime em todas as rodadas de conversa com os parceiros o quanto que o trabalho remoto virou uma realidade e quanto que isso impactou num corte de custo significativo, né? E aí, muitas agências, muitos parceiros trazendo isso. O que eu estou economizando aqui, cortando de custo na estrutura do aluguel da sala, do escritório, eu vou direcionar agora para o meu caixa e fazer, né, a aceleração aqui do meu projeto de inbound, que antes eu não estava fazendo, estava parado, estacionado, estou redirecionando essa receita. Então, eu acho que essa visão é importante estou só cortando custo ou estou focado em gerar mais receita? Seguindo aqui com as perguntas do chat, tem uma muito boa. Ele pergunta dicas de vendas pelo WhatsApp, se a gente tem dicas aí. Eu vou até dar um spoiler, que a RD em breve vai lançar algumas funcionalidades para o WhatsApp. Não posso contar muito, mas vai ajudar bastante vocês também. E aí, falando de vendas, eu vou já puxar aqui, já vou meio que responder, mas depois chamo a Mari para completar. Semana passada também falando com o Rodrigo, uma dica que ele deu de WhatsApp foi você mandar áudio para as pessoas, né? Então, assim, óbvio que você não vai ficar enchendo o saco, mandando muitos áudios, mas você mandar um áudio para o seu cliente traz mais conexão com ele, traz mais essa proximidade. Você concorda com ele, Mari? O que você acha que vocês têm feito aí? Sem dúvida, é uma ferramenta que não tem como a gente negar, né, a relevância dela e quanto que ela é instantânea e muito mais próxima. Acho que o grande ponto aqui de atenção que vem antes
definir a estratégia, né, de como eu vou usar, é saber para quem que eu vou usar e com quem eu vou usar, né? Então, de novo, a gente volta ali para entender quem é o meu consumidor potencial, os novos consumidores que surgiram, né? E entender como que eu me comunico com ele. Então, acho que o conhecer primeiro o seu mercado, o seu público é o primeiro passo. E depois, aí, de novo, assim, né? Eu fiz a ação e eu mensuro a ação e vejo o resultado. Putz, não deu certo, refaço, faço de novo, meço e vejo o resultado, né? Acertei agora, consegui converter, gerou venda, como que eu amplio isso para uma base maior, para um volume maior, né? Então, eu vejo que sim, que é um caminho, o cuidado de não sermos, né, invasivos e daqui a pouquinho você está bloqueado lá no ato do seu, né, possível potencial cliente. Então, por isso a delicadeza de entender realmente o quanto o seu produto ou serviço é uma solução para ele, para essa mensagem estar conectada com isso, né? Se sair mandando áudio aí ou mensagem para todos sem esse mínimo de critério, acho que pode ser um tiro no pé. Então, esse cuidado de entender realmente o cliente, qual é a solução que você vai entregar, como que você gera valor para ele, nesse momento faz sentido esse produto e serviço no momento de jornada que ele está, e aí você alinhar a mensagem com tudo isso, lança, faz, mede, talvez, né, em pequenos clusters de consumidores, de clientes, de potenciais clientes, mensura e aí depois entende se é o momento de ampliar a tua base ou de reformular aí a estratégia e a mensagem. Então, de uma maneira super planejada, eu vejo que tem vários caminhos aí. Não sei, Thiago, se você tem alguma dica aí para dar para a gente também. Não, eu concordo muito com isso. Acho que é natural, é uma ótima oportunidade, porque todo mundo tem WhatsApp no seu celular, né? Acho que 99% tem um celular, 99% da população tem WhatsApp. Então, é um super canal de vendas, mas você tem que tentar entender, porque o caminho natural que as pessoas colocam eu vou colocar no meu Instagram ali, na descrição do meu Instagram, o WhatsApp, ou colocar logo na home. E daí acaba gerando uma experiência talvez ruim pro consumidor, porque muita gente vai falar com essa pessoa e você vai ter uma pessoa para atender. Então, e não necessariamente todas as pessoas que vêm falar com você são qualificadas, né, Mari? Então, acho que uma ótima oportunidade é você, primeiro, deixa eu testar, por exemplo, na minha página de preço, ou no meu checkout aqui, se eu sou um e-commerce, que são as pessoas que têm, enfim, já estão num processo, na jornada, eles já estão lá na cara do gol para comprar o seu produto, né? Então, você pode fazer esses testes, fazer o que a Marina colocou ali. É uma forma de humanizar a marca. A hora que você pega e eu deixo de ser a RD e eu viro o Thiago que estou te mandando um áudio. Então, e de novo, gera aquela confiança que a gente estava falando, que é super importante e é essencial para que a pessoa tome a decisão de compra. Então, se o Thiago está me mandando um áudio, está sendo consultivo aqui, me ajudando a entender mais o cenário, eu estou tendo mais confiança que fazer esse movimento é o movimento correto, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade, né? Isso é incontestável. O que a gente precisa entender é justamente como que eu mensuro essas oportunidades e não fique aquele mar de contatos que eu não sei o que gera oportunidade, qual que é a qualidade dessa base. Que é muito comum, né? Então, a gente tem o WhatsApp for Business lá, pequeno consumidor, daí tem um monte de contatos, só que você não sabe como se relacionar com ele. E daí, 3, acho que é ser invasivo também, né? Então, tomar esse cuidado às vezes você tem muita oportunidade, daí você não consegue segmentar o que é o quê, e daí você vai fazer uma mensagem padrão e mandar para todo mundo. E aquele é o fato, né? Quando você tenta falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém, e claramente a pessoa vai ver que você está fazendo uma mensagem padrão e não vai engajar com você. Então, vai ser um desperdício do seu tempo e do dela e corre risco ainda de você ser bloqueado. Então, é muito... Acho que entender esses cenários, mensurar, ver onde tem oportunidade, ir ampliando esse público e até mesmo entendendo como registrar essas oportunidades no sistema de vendas, né? Daí, você começa a ter controle e falar, não, então tá vindo... tem X oportunidades que vem daqui, eu fecho tanto, então esse canal vale a pena, não vale, eu tenho que botar mais uma pessoa para atender e dar essa experiência para ele, ou só com uma pessoa eu consigo, e daí você consegue até mensurar isso, tipo, quantas pessoas fazem sentido ficar atendendo o canal do WhatsApp. Legal. E a gente falou bastante, né, sobre segmentar, sobre direcionar,
fazer a gestão das oportunidades, dos leads. E sobre ferramentas, quais foram os principais aliados assim que vocês tiveram para manter a operação funcionando à distância, para ter visibilidade do que as pessoas estão fazendo? Se a gente tivesse que fazer um kit de ferramentas básicas para sobrevivência nesse momento, quais vocês indicariam? Eu vejo assim que até antes da ferramenta, né, talvez faça sentido a gente falar também dessa questão do processo, tá? Então, acho que eu ter ferramentas, eu ter um CRM, eu ter né, um software para funil, eu posso ter um arsenal de ferramentas, mas se eu não tiver clareza de qual é o meu processo, né? Qual é o meu processo de vendas, quais são os indicadores que eu preciso usar para medir a eficiência desse processo e quais são as metas que eu estou perseguindo, as ferramentas se tornam, de certa forma, inutilizadas, né? Então, acho que até antes da ferramenta, eu sugiro essa clareza, né, do processo. Se antes o meu processo era de uma maneira até informal com o meu time de vendas, porque eu estava ali diariamente em contato, né, e eu ia acompanhando, o quanto que agora eu preciso dessa clareza, né, do que é o meu processo. E um processo naturalmente te leva para indicadores que vão medir a eficiência desse processo e a clareza de onde eu quero chegar com as metas da área. Isso tem a ver também com planejamento de vendas e tudo mais. Então, eu daria bastante evidência para isso no primeiro momento, processos claros comunicados, medidas, né, de como que eu mensuro, né, os indicadores também com essa clareza, o envolvimento de pessoas para uso da ferramenta. Então, de novo, né, eu tenho o CRM, mas as pessoas não sabem usar ou não usam adequadamente, então também eu acabo tendo uma ferramenta subutilizada, e aqui é realmente, né, utilizar com clareza, né, o meu CRM, todas as funcionalidades que ele tem, né? Então, assim, todos os clientes são da CRM, mas eu toco toda a negociação aqui pelo WhatsApp ou pela minha agenda e eu não logo todas as informações lá. Então, você não tem o CRM, você só tem a ferramenta, mas você não tem, né, o valor que essa ferramenta pode te gerar. Então, o time conhecer a ferramenta, saber usar, né, adequadamente, você extrair todos os seus relatórios por dentro da ferramenta, acompanhar todos os indicadores por ali, você cria um hábito de utilização das ferramentas. Então, esse passo também é extremamente importante. E aí, eu acho que basicamente eu já falei, né? Contar com a tecnologia de um bom CRM, sem dúvida, acho que é fundamental. Todo esse arsenal de formas de se comunicar, né? Então, até hoje a gente deu exemplo, né? Que a gente ia fazer esse webinar por uma outra ferramenta, a minha câmera não funcionou rapidamente, a gente logou no Zoom e funcionou. Então, né? O quanto que é importante ter essa diversidade de possíveis acessos, né? Eu não estou podendo falar agora no Zoom, mas eu consigo falar pelo áudio ou pelo vídeo do WhatsApp, ou eu consigo me conectar no Skype. Então, esse arsenal de possibilidade de contato, tanto para o teu time de vendas quanto para o teu cliente, na medida que você está adotando esse trabalho também de contato virtual, são fundamentais. Mas eu trago visão assim para o antes, né? O processo, claro, e a usabilidade dessas ferramentas alinhados com todo o time para que realmente as funcionalidades te levem aí para um ganho de eficiência da operação. Acho que é natural, né, Mário? Tipo, as pessoas pensarem em ferramentas já de bate-pronto, mas se não tiver o processo definido, vai entrar dado sujo ali no CRM, você não vai conseguir analisar nada, e daí dado sujo gera tomada de decisão ruim, então, ou tomada de decisão no chute, assim, né? Então, é super importante ter esse processo, e daí, basicamente, tudo você consegue fazer em Google Sheets, que é de graça, ou tem várias ferramentas, daí olhando no viés do marketing ali, tem várias ferramentas, também vendas, né? Tem várias ferramentas de graça ou super baratinhas, então que dá para usar. Estou recomendando as de graça super baratinhas? Talvez não. Acho que uma coisa que daí cada empresa tem que fazer a reflexão, e isso eu acho que é super importante, é qual que é o custo de oportunidade do trabalho operacional, né? Porque se você for analisar, você pode usar um monte de ferramentas ali, pegando a perspectiva do marketing como um todo, parados e tudo mais. Aí quando você vai analisar, você gasta 20 horas, 3 dias para analisar. E eu acho que um custo que as pessoas não colocam é justamente
quanto que vale a minha hora? Eu acho que essa é a reflexão muito importante de se fazer, né? Porque às vezes você fala assim, eu gasto 3 horas para qualificar as oportunidades para mandar para o time de vendas. Tá, e quanto que é o meu salário? Se eu multiplico por 2 ali, contando tributos e tudo mais, quanto que é esse custo que eu tô falando que eu não gasto para usar uma ferramenta de graça, que eu poderia estar com uma ferramenta integrada com o meu CRM, onde eu consigo ter mais produtividade nas minhas ações, né? Acho que isso é super importante. Acho que o kit geralmente exatamente conhecer o processo, 2, entender quais são os custos que não estão evidentes, assim, porque muitas vezes você olha fala assim, mas eu pago R$10 e a outra ferramenta custa R$100, mas quanto que vale a sua hora e quanto que você está gastando por não ter essa ferramenta? Ou quanto que essa ferramenta pode gerar mais de oportunidade para você? Independente se é uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de vendas ou uma ferramenta de CS. Acho que sempre você tem que olhar nessa perspectiva. Então, você não fazer nada, qual que é o custo que isso está gerando? E a partir do momento, e essa operação que você tem, quanto que isso está custando também, né? Se você está usando o seu tempo e quanto que vale a sua hora. Geralmente as pessoas têm essa dificuldade de não mensurar a sua hora, a hora do seu funcionário. Assim, e acho que é um ponto super importante aqui. Perfeito, Thiago, sem dúvida. Perfeito. Bom, a gente já está encerrando aqui, só para complementar, acho que tudo que vocês falaram é bem isso, assim, a gente realmente usar, né? Então, não é a ferramenta, mas o que a gente decidir usar como ferramenta é aproveitar o máximo dela possível. Então, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada, Mari, muito obrigada, Thiago. Espero que a gente possa fazer outros encontros como esses. Espero que o pessoal de casa tenha gostado bastante. Continuem mandando perguntas. Se a gente não conseguiu responder tudo hoje, a gente vai fazer mais webinars, a gente vai tentar responder tudo. E quero convidar vocês também para conhecer o RD Station CRM, que está na nossa página de transmissão, que também tem uma versão gratuita. Então, para quem está começando, para quem está criando seu processo agora, pode já começar a testar a ferramenta e ver como a gente pode ajudar vocês. E é isso, só tenho que agradecer a participação de todo mundo mesmo. Obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal aí que nos acompanhou mais nesse webinar. Estamos totalmente à disposição aí, podem nos contatar e mandar suas dúvidas aí, a gente vai continuar interagindo. Obrigado, gente. LinkedIn ali, mandar mensagem falando, eu tenho essa dúvida em relação ao marketing, que estou super à disposição para esclarecer. Valeu, gente. Valeu.